Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou a Débora Rodrigues. Nós estamos juntos aqui novamente no canal, né? Juntos somos mais, para que nós possamos aí ter essa unidade entre os cristãos, né? Evangélicos, católicos, buscando realmente essa intimidade com o Senhor, nos ajudar para que possamos alcançar aí realmente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que é a graça realmente a santidade de sermos verdadeiramente filhos amados do Senhor. É uma alegria ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar, né, uma série, na verdade, vamos começar uma série aí de um estudo sobre maldição hereditária, sobre jugo hereditário, né, para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que é, como isso tem influenciado na sua vida, como se libertar disso. Então eu peço para você acompanhar os estudos aqui conosco, né? No final, fica até o final, né, do vídeo, do áudio, porque no final nós vamos fazer, sempre vamos estar fazendo uma oração aí, para que a gente já possa ir alcançando essa cura, essa libertação. Muitas coisas nós aprendemos errado, né, sobre quebra de maldição, mas nós vamos, através desses estudos aí, entender um pouquinho mais e também aprender aí um pouco mais para que nós possamos alcançar aí toda a liberdade que o Senhor tem para nós, tá bom? Então eu peço para você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu like, tá bom? Que para nós é bem importante e é sempre uma alegria estarmos juntos aí. Então, sem mais enrolação, já vamos aí para o nosso vídeo, nosso estudo sobre maldição geracional ou hereditárias, como você achar melhor, tá bom? Então, existe maldição hereditária? Sim, existe maldição hereditária, existe, né, heranças hereditárias que nós vamos trazendo para as nossas vidas através dos nossos antepassados. O que é maldição hereditária? Irmão, a palavra lá em Efésios 6, 12, né, capítulo 6, versículo 12, nos ensina que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, ela é contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vivemos uma luta, que existe uma batalha. A palavra de Deus nos esclarece que essa luta ela não é contra as pessoas, não é contra o ser humano, mas sim, ela é uma batalha espiritual, né? Então, algo, né, espiritual, como se diz, este mundo natural que nós vivemos, onde nós comemos, onde nós andamos, né? Ele também, ele é regido, ele tem influência sobre aquilo que acontece espiritualmente, né? Aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que acontece, porque a própria palavra nos diz, né, que o mundo espiritual, das lutas que acontecem nesse mundo, as batalhas, só que essas coisas espirituais, elas se conectam, né, com o mundo natural. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Essas conexões, elas sempre acontecem de dentro para fora, como uma porta que se abre, né? Mas é o natural que abre essas portas espirituais, ou seja, eu sempre há alguma ação minha, alguma atitude minha, né, minha que eu falo assim, do ser humano, que abre essa porta espiritual aonde, né, acontece essas coisas no sobrenatural. Tá entendendo? Então, ou seja, não é algo sobrenatural que aconteceu e eu trouxe uma maldição para minha vida, não. Sempre há uma atitude, é sempre uma brecha do ser humano, da pessoa, e isso vai refletir na vida espiritual, tá bom? A maldição, né, ou a benção, isso cabe a nós. São portas ou brechas, né, para que os demônios possam entrar em nossa vida. E assim também a benção. Então nós precisamos entender o mundo espiritual e ter essa visão sobrenatural para entender as coisas que nos acontecem na vida material, as coisas que que muitas vezes nos adoecem, né, alguns tipos de doença. Tudo é espiritual, tudo é herança hereditária? Não, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes muitas coisas que nos acontecem é coisa do dia a dia mesmo, coisa das nossas escolhas, consequências. Mas não podemos negligenciar e dizer também que isso não existe, né? Então, quando nós escolhemos, né, a bênção ou a maldição através de uma atitude nossa, isso faz com que a gente possa
dá essa legalidade ou não. Nós vemos isso de uma forma muito concreta, né, lá em Gênesis, né, que onde a palavra do Senhor fala assim, que pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo. Então, pelo pecado de Adão, todas as próximas gerações receberam meio que como se fosse essa maldição da morte, né? O salário do pecado. Fomos nós que pecamos? Eu pequei lá no Éden para que hoje eu pudesse ter que morrer? Não, mas Adão pecou e através daí entrou essa maldição, por assim dizer, do salário do pecado. Mas a palavra também nos diz que através de um só homem a bênção também entrou nas nossas vidas, que foi através de Jesus, né? Jesus veio, né? Se entregou através da morte de Jesus, nos deu a vida, né? A vida eterna, nos deu a salvação. Então nós vemos que a atitude de uma pessoa pode influir na nossa geração, nas nossas vidas. Então tudo que nos acontece está relacionado, né? Então, a gente precisa entender isso, porque Jesus ele veio para dar vida em abundância. Só que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Matar o quê, Débora? Qualquer coisa. Satanás veio para matar os nossos sonhos, nossa esperança. O que ele veio destruir? Nossas famílias, nossos trabalhos, né? E o que ele quer roubar? Ele quer roubar os nossos filhos, ele quer roubar os nossos projetos, ele quer roubar a nossa alegria, né? Então, Satanás, ele vem para roubar qualquer coisa, a nossa saúde, né? Então, por isso nós vemos muitas doenças espirituais, né? Através dessas coisas que Satanás veio roubar. Os nossos filhos, por exemplo, fazendo com que pais percam seus filhos. Por quê? Nós sabemos que os pais, eles não foram criados por Deus para enterrar os seus filhos, né? Então, quando alguém da geração passada dá uma brecha, dá uma legalidade, Satanás vem para roubar a vida dos nossos filhos, fazendo com que pais sepultem seus filhos. Normalmente isso acontece quando houve algum tipo de derramamento de sangue, né, na nossa linhagem, mas nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, né, essa questão de derramamento de sangue, se houve algum tipo de aborto, né, várias coisas que influenciam. Então esse primeiro estudo aqui é só para que nós possamos entender um pouquinho mais, né, sobre essas coisas, para que nós possamos entender que existe esse julgo hereditário, né, maldição de antepassados, é praticamente a mesma coisa. Lá em Êxodo, capítulo 22, 10, né, diz assim, que quando eu abro essas portas, essas brechas, eu trago essas maldições até a terceira geração. Ou seja, algo que seu avô fez pode trazer consequência hoje para a sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado. Essa maldição, o jugo hereditário, por exemplo, de doenças físicas. Por exemplo, o pai teve problema de coração, o avô teve um problema de coração, o filho tem um problema no coração. Isso são doenças físicas, né? Que nós vamos trazendo, né? Também problemas de saúde graves, por exemplo, como câncer. Quer dizer que assim, essa hora pai, avô, o filho tem? Não. Pode ser que essas maldições, esse jugo hereditário, fique passeando pela nossa linha geracional. Por exemplo, uma tia teve, aí o filho teve, um primo tem, o avô tinha. A gente vai observando essas coisas. Também doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, né? Espírito de suicídio, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vê assim, eu não sei de onde que tem essa tristeza, mas você vai conversar, né? A pessoa acaba te relatando assim, não, minha mãe teve uma depressão pós-parto, por exemplo, né? Então a gente vem trazendo. Uma das coisas que a gente identifica muito é sobre os vícios, né? Alcoolismo, vício do jogo, né? E aí engloba vários tipos de vícios, né? Pornografia, por exemplo. Conversando, né? A gente vê muito isso com uma esposa que chega e fala, olha, ele é um homem bom, ele jura que não vai beber, né? Ele bebeu e aí no outro dia chora e pede perdão e pede ajuda, só que ele não consegue, eu não sei mais o que fazer. E você vai conversar com essa pessoa e você fala, não, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Como que é o pai? Como que era o pai? Como que era o seu sogro? Aí a pessoa fala, não, meu sogro bebia demais também, né? Ele
muitas vezes deixava faltar coisa em casa e passava noites na rua bebendo. E o pai dele? Não, esse daí perdeu a família toda por conta de bebida, por conta de jogo, pessoas que apostavam casas, né, o carro, fazendas. Então a gente vê que já vem de uma linhagem, né, de vício, né? Então nós precisamos entender que é uma maldição. Quer dizer que tudo é? Não. Por isso o estudo, né, sobre a nossa árvore genealógica, sobre os nossos antepassados, nós precisamos pedir o Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos identificar essas raízes. Então, esse estudo que nós vamos fazer, ele é bem interessante para isso, para que nós possamos identificar. Por exemplo, uma pessoa que se casou e tem muito problema no casamento. Você observa, os pais são separados, né? Ah, um irmão já se separou. Ah, o tipo, parte da mãe que é separado também já havia separado, né? Lá atrás o avô não chegou a se separar fisicamente, mas relatam que eles já dormiam em camas separados, né? Os avós dormiam separados por muito tempo, às vezes manteve aquele casamento ali de aparência, mas eram separados, né? Então a gente vai estudando, a gente vai identificando esse tipo de maldição. Existe a solução, Débora? Sim, existe solução. Como que a gente vai fazer isso? Através das orações de libertação, né? A oração de renúncia, principalmente confessando os pecados. Nós precisamos identificar os pecados que esses antepassados tiveram, para que nós possamos renunciar, para que nós possamos confessar esses pecados e assim alcançar a graça da libertação. Tá, ok? Então, por isso, hoje, né, eu falei, dei uma introdução para vocês um pouquinho sobre o que é, como que é, para você poder entender que existe sim esse jugo hereditário, que existe sim essas maldições hereditárias, palavras, muitas maldições proferidas por palavras, né? Às vezes, o filho ali pequeno, a mãe fala, esse menino nunca vai ser nada na vida, né? Ela falou por maldade? Não, mas a palavra ela foi lançada, né? E aquela pessoa acaba realmente crescendo e não conseguindo. Recentemente eu vi um testemunho, né, de um jovem que me falava, né, que quando ele era criança o pai sempre falava para ele, olha, você vai ser um maconheiro, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai conseguir nada na vida. E hoje, né, você vai ser um mala, falava assim para ele. E hoje a gente vê que as atitudes dele, né, não virou um drogado viciado, mas assim, faz uso, né, de maconha, né, não consegue se libertar dessa droga, dessa dependência. E ele me falando, eu percebo que aquelas palavras que meu pai me falou quando ele foi embora de casa, ali aos meus 6, 7 anos, isso influi na minha vida, porque hoje eu não consigo fazer nada que não seja com ele, né? Até a vida profissional, ele sempre está dependendo ali do pai, porque isso foi falado numa conversa o dia que o pai estava indo embora de casa, e esse pai falando que ele agora era o homem da casa e que se ele não fizesse de tal forma, isso aconteceria com ele. Então, foi uma palavra mal falada, maldita, e que essa pessoa absorveu. Mas só que muitas pessoas não têm essa consciência, né? Às vezes até vê, pensa que tem alguma coisa errada, mas não entende sobre maldição, sobre julgo hereditário. Então, bem importante a gente ter essa consciência. Então, o primeiro exercício do dia de hoje, o que é? Você vai pegar uma folha, você vai identificar com o seu nome, o nome completo, vai colocar o nome do seu pai, o nome da sua mãe, vai colocar o nome do seu avô e da sua avó por parte de pai e de mãe, do seu bisavô, da sua bisavó por parte de pai e de mãe, do seu tataravô e assim por diante, tá? Até o tataravô. Identifica os nomes. Na folha, escreve, por exemplo, do lado do meu pai, o que eu identifico? Alcoolismo, drogadição, adultério, violência, né? Se alguém já fez aborto, é muito importante a gente identificar se alguém dos nossos antepassados cometeu aborto, se houve algum tipo de homicídio, se alguém matou alguém, né? Acidentalmente ou não, né? Então, muito, muito importante identificar. E das duas partes, tanto do paterno quanto da materna, a linhagem, tá bom? Vai fazer tudo isso, anotar direitinho para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, fazer já as orações sobre a nossa árvore genealógica e para que nós possamos realmente sermos curados, lavados, resgatados, porque, conforme eu falei, se o pecado, se a morte entrou por um homem, a salvação entrou por Cristo Jesus. Então nós seremos livres a partir do sangue de Jesus, através do nosso Senhor que morreu na cruz por cada um de nós. Amém?
Então, eu espero que vocês gostem realmente desse estudo, que vocês se aprofundem, que vocês compartilhem aí com as pessoas, né? Que vocês realmente possam abrir o coração para entender, para aprender, para estudar. Vamos terminar, conforme eu falei para vocês, com uma oração, clamando realmente que o Senhor possa nos fazer aí, né, livres. Pai amado, Pai querido, queremos agora pedir a proteção de Teu sangue, Jesus. Que Teu sangue circunde cada um de nós. Que Teu sangue lave cada um de nossos queridos, aonde eles estiverem neste momento. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu renuncio agora em Teu nome toda maldição que veio até mim por minha linha paterna, até a 4ª geração, todo pecado, feitiçaria, palavras mal proclamadas, proferidas, toda a minha linha de família, colocando a opressão, falsa enfermidade, divisão em toda a nossa família. Sim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus, lave toda a nossa linha geracional, paterna e materna, nos lave dentro do ventre das nossas mães. Todas as palavras, às vezes fomos rejeitados, às vezes os pais não queriam aquela gestação, e ali foi ficando com medo, ali aquela criança foi gerada em meio à angústia da mãe, a mãe sentia muita angústia, muita opressão, a mãe tinha medo porque já tinha vários filhos. Então que o sangue de Jesus venha lavar, que essa pessoa hoje, esse homem, essa mulher que tem fobia, que tem angústia e não entende de onde, que o sangue de Jesus lava agora todo o nosso ser. Eu rejeito agora todos os espíritos de feitiçaria, todos os espíritos imundos que vieram através dessas gerações. Eu os mando embora de toda a linha de família por parte de pai e de mãe. Eu os expulso de minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu clamo agora o sangue de Jesus que tem poder, que nos lave e nos liberte. O sangue de Jesus tem poder, que nos lave e nos liberte. O sangue de Jesus que tem poder, nos lave e nos liberte. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro, que todos a milícia celeste se acampe ao nosso redor, assim como os demônios muitas vezes estão ao nosso derredor. Os anjos do céu, a milícia celeste, acampe ao nosso redor, que é mais próximo, para nos curar, para nos libertar e nos guardar de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que esse estudo possa ser bênção. Não deixe o inimigo te atrapalhar de ouvir, de fazer. Não deixe o inimigo te impedir de compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela grande graça da libertação. Eu creio que esse estudo vai ser muito forte, muito poderoso. Vai ser bênção na vida de cada um de vocês. Tive problema com o celular, com o computador, né? Foi muito difícil para conseguir gravar esse primeiro capítulo do nosso estudo, mas eu creio em nome de Jesus que todo levante de Satanás caia por terra e que nossas famílias serão sim lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém. Compartilhe esse vídeo, não esqueça daquilo que eu tenho falado sempre. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem. Deus abençoa.